Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer estar aqui nesta manhã tão maravilhosa, cheia da presença do Senhor. Tenho o privilégio de estar aqui com a Igreja do Senhor, participando deste evento tão abençoado. Abra as vossas Bíblias, por gentileza. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus por estar aqui nesta manhã. Agradecer o convite do pastor Agradecer o pastor Cristiano que nos indicou para estarmos aqui. Agradecer a nossa irmã Beatriz pelo convite também. Deus abençoe. Daniela, Dani, Deus abençoe. Muito bom lhe rever nesta manhã. Alguns irmãos também. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim: Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Porém, à meia-noite, houve-se um grito: Eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: Não, para que não falte a nós e a vós outras. Ides antes e comprai, e vide ao que vende e comprai. Versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha para quem está ao seu lado, diga: encha a sua lamparina. Glória a Deus, pode tomar o vosso assento nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Se você quiser fazer um fundo, eu agradeço, tá bom? Seja Davi, um dedilhar, né? Oh, glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quando nós começamos a meditarmos na palavra do Senhor e olhamos para o ministério público de Jesus, ou o seu ministério itinerante, Dr. Lucas vai dizer que ele inicia seu ministério aos seus 30 anos de idade. Seu ministério terreno vai durar o período de 3 anos e meio. Dentro deste período de 3 anos e meio, nós sabemos que o Senhor lhe fez obras extraordinárias, obras tremendas, obras poderosas. E por ele entender e saber que ele não ficaria aqui por muito tempo, ele precisaria deixar pessoas capacitadas e habilitadas para dar continuidade àquilo que ele havia iniciado. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai começar a instruir os homens. E o interessante é que quando ele vai dar poder e autoridade, vai dizer para os seus servos: olha, vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregue o meu evangelho, faça aquilo que o Pai tem colocado no coração de vocês. A Bíblia vai dizer que eles vão sair e vão começar a pregar o evangelho. E nisso que eles vão pregar o evangelho, e através do nome de Jesus, muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas que estavam oprimidas eram libertas das garras de Satanás. Então o Senhor vai, por intermédio deles, vai fazer obras miraculosas. E quando eles retornam para trazer o relatório para Jesus, todos muito maravilhados pelo que acontecera, o Senhor vai dizer: tudo isso é muito bom, tudo isso é muito maravilhoso, mas vocês precisam entender que a maior obra, a maior alegria que tem que estar no coração de vocês é que o nome de vocês estejam escrito no livro da vida.
Porque Jesus disse: do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e se nós perdermos a nossa própria alma? Então o Senhor, Ele vai com os seus 12 discípulos, com Pedro, com Tiago, com João, com Zebedeu, e assim vai, com Tomé, com Judas. Ele vai trabalhar na vida desses homens. E conforme Ele vai trabalhando, por ser um tempo curto aqui na terra, Ele vai dar o ensinamento da aula teórica e vai colocar os seus servos logo na aula prática. E na verdade nós entendemos e sabemos que se a aula teórica for boa, nós vamos colocá-la em prática no momento em que nós estivermos vivenciando aquilo que Cristo muitas das vezes permite nós vivenciarmos na nossa trajetória e na nossa caminhada. Então é justamente na prática é que nós vamos saber se aprendemos ou não alguma coisa da aula teórica. Jesus coloca os seus servos na aula prática. Jesus vai dizer que dê autoridade para eles. E quando eles vão passar numa tempestade, eles ficam aterrorizados, a ponto de dizer: mestre, o Senhor está dormindo, não te importa que nós estamos aqui perecendo? O Senhor vai acordar tranquilamente e vai dizer: homens, vocês ainda não tendes fé? Os homens que no nome de Jesus curaram, os homens que no nome de Jesus repreenderam demônios, mas que na hora da tempestade não exercitaram a fé e a autoridade. Mas o Senhor vai dizer para eles: aquieta-te vento e aquieta-te tempestade. Então eu creio que nesta manhã o Senhor está nos dando autoridade, dizendo para mim e para você: essa tempestade eu te dei autoridade para levantar a mão e repreender. Oh glória, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Em uma outra tempestade, aí você vai ver que a fé vai evoluindo, a fé vai sendo trabalhada, porque quando eles passam num outro episódio de tempestade, o Senhor vai dizer: homens de pequena fé. Antes ele disse: ainda não tendes fé, mas agora em uma outra situação ele vai dizer: homens de pequena fé. Então os processos da vida em que Cristo permite nós passarmos é para amadurecer a nossa fé, é para robustecer a nossa fé, é para nós crescermos na presença do Eterno. Talvez se alguém entrou aqui hoje sem fé, vai voltar com fé pequena, mas vai voltar com fé, dizendo que o Senhor é bom. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E o Senhor vai dizer que a vinda dele aqui, ele vai dizer: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou, é fazer a vontade daquele que me vocacionou. Jesus sempre vai deixar muito claro sobre a prioridade. Ele vai dizer: a maior promessa que eu posso fazer para a igreja e para a humanidade é que eu vim morrer na cruz do Calvário para dar salvação eterna. Todos aqueles que crerem, todos aqueles que acreditarem que eu sou o Messias, eu vou proporcionar a vida eterna. Vai ter um lugar reservado na Nova Jerusalém para mim e para você. Oh glória a Jesus. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele está no Monte das Oliveiras. Os discípulos vão perguntar sobre os sinais do tempo, sobre a sua volta, e ele vai dizer: a primeira coisa que eu quero dizer para vocês: acautelai-vos, para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo, mas não sou eu. Ele vai dizer: olha, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. O Senhor vai dizer: olha, vai haver terremotos, vai haver nação contra nação, vai haver muitas guerras, vai ter filho se levantando contra o pai contra o filho, muitas coisas vão acontecer, mas isso são os princípios de dores. Mas fiquem atentos, porque quando eu voltar, eu vou voltar nas nuvens para arrebatar a igreja.
A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra e voltando agora 10 dias, quando ele vai acontecer o dia do Pentecoste, 10 dias antes, no 40 dias, a Bíblia vai dizer que 2 anjos vão estar subindo com o Senhor e eles vão dizer: varão, esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, ele mesmo dia voltará para buscar a sua igreja. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O texto de Mateus, capítulo de número 25, vai falar acerca da vigilância. Vai dizer que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que estavam se preparando para ir ao casamento. Então aqui, o Evangelho de Mateus, Jesus vai nos mostrar acerca da necessidade de nós estarmos em vigilância, de nós termos o cuidado com a nossa vida espiritual, de termos o cuidado como estar a nossa vida diante da presença dele. E o interessante é que, se você observar, vai falar que eram 10 virgens. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens. A Bíblia vai dizer que nós, como salvos, um dia reinaremos com ele. O apóstolo Paulo vai dizer que fiel esta palavra, que se nós perseverarmos, também com ele reinaremos. Então tem uma palavra para mim e para você nesta manhã: não desista, continua perseverando, porque esta palavra aqui, ela é fiel. Passarão céus e terra, mas a palavra do nosso Deus, ela jamais passará. Então dá uma olhadinha para esse crente cheiroso aí, cheio de azeite, e fala: persevera, porque se você perseverar aqui, com ele você vai reinar. Eita glória! Dentro da cultura judaica e do costume judaico, para se ter algum evento, um casamento ou outro algo que fosse realizado, teria que ter pelo menos 10 pessoas no ambiente. E glória a Deus que aqui tem muito mais do que isso. Então aqui, quando se fala de virgem, de virgindade, fala de pureza. E aqui vai falar que quando ela é escolhida, essas virgens eram irrepreensíveis. Alguém que dava testemunho de vida. Alguém que olhava para outra pessoa, tentava apontar, mas não conseguia achar alguma mácula, alguma mancha. É nós caminharmos por uns lugares, que a Débora está famosa nessa manhã, de nós passarmos em alguns lugares e alguém dizer, como aquela sunamita disse: vejo que aquele homem que está passando ali, ele é um santo homem de Deus. Que através da nossa postura e conduta, alguém vem olhar e vem dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um jovem de Deus. Jesus pode contar conosco. Jesus pode contar conosco. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo vai dizer que o Senhor, aleluia, prometeu que daria a nós a sua pureza, que colocaria sobre nós a pureza do teu Espírito. E como nós nos santificamos? Através do Espírito Santo do Senhor, que vem a pureza do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E o que vai me chamar a atenção é que o texto vai dizer que 5 eram prudentes e 5 eram nércias. E quando nós olhamos aqui para o texto, irmãos, nós olhamos aqui, ou em outra tradução diz insensata, que significa desmazeladas, ignorante, loucas, pessoas que levam a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, não tem juízo, não pensa na consequência das suas atitudes. Pois 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas elas foram escolhidas para ir até aonde estava o noivo. Mas vamos observar aqui, porque está tratando da nossa lamparina estar acesa.
E não tem como a nossa lamparina estar acesa se houver falta de azeite na nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Perceba que o texto vai dizer que todas tinham lamparina, as lâmpadas estavam acesas, mas na hora de se retirar para ir ao encontro do noivo, a Bíblia diz que as nécias pegaram as lâmpadas. Olha o que o texto diz, que as nécias pegaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Olha para quem está ao seu lado, por favor, e diga: ei, você precisa de reserva. Emigu teremaios tergia fácia, teremacalashem derebaracandarácia, elemantio que eleplominaia. Ao despertar do Espírito de Deus para nós aqui nesta manhã, vem, mas traz reserva. Alamaracominantio como nusi que eleplomina, derebacominense que eleplominem ostaia. O Senhor está dizendo: vem, mas não esquece de trazer azeite. Eite cantorebaraia, porque azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Oh, aleluia! E é o Espírito Santo que sustenta a chama da nossa fé acesa. Oh, é através do Espírito Santo que mantemos a nossa vida de oração acesa na presença dEle. Só porque tem muitos fracos e doentes, porque só levam a lâmpada, mas esquecem do azeite. Oh, quem está comigo aqui para adorar nessa manhã? Aí alguém olha assim, mas por que alguém apronta com fulano e o fulano sempre está perdoando? É porque o fulano não só carrega a lamparina, mas leva azeite. Oh, aleluia! E quem tem o Espírito Santo sabe que se não perdoar não tem lugar na eternidade. Como diz a irmã que eu aprendi com ela, não deixe o teu coração cabeludo. Convida o Espírito Santo para entrar. Oh, Amandore Baraceblia. É o Espírito dizendo: eu quero entrar, eu quero agir, eu quero trabalhar, eu quero mover, eu quero tirar o trauma, eu quero repreender a enfermidade na alma. Manchoria, abandarabacomi dereposi calabaraçaio. A Bíblia vai dizer que o Deus Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo para curar os enfermos, para repreender os demônios. Então receba a unção do Espírito nesta manhã. Receba a unção do Espírito nesta manhã. Aquele que nos unge nos dá poder e autoridade para colocar a mão sobre o enfermo, em nome dele ser curado. E creia, talvez você fale assim, mas quem eu estou orando não está aqui. Não tem problema, eu fico presa, passo esse tempo e o tempo, mas ele não. Enquanto tu adora aqui, ele vai lá. Enquanto tu se enche aqui, eu vou repetir, enquanto você se enche aqui, ele vai lá. Enquanto você adora aqui, ele vai lá. Alavácia. Neremaio sebre para calanchore para candaraia. Eminaramanture como não se que levaia. Ele sem o Espírito Santo, ele, biblicamente falando, ele sustenta a chama da fé, do amor. Ele aquece a palavra do eterno no nosso coração. Ele nos enche de esperança quando nós olhamos tudo em volta e parece que tudo está caindo na nossa cabeça. E aí, é coisa que tem gente que não tem esse Cristo que não entende. Porque
Porque alguém sabe que você está na guerra, você está na peleja. Mas Ele te dá alegria para você adorar. Ele te dá paz, tranquilidade para dormir. E volta, tá tendo a guerra, tá vindo teia. Ai, lebaracala xendereia. Alguém diz qual é o segredo? É que eu não dependo de mim mesmo, eu dependo dele. Para os homens eu nem estaria de pé pela causa da situação da minha coluna, mas eu estou aqui porque é Ele que me sustenta, é Ele que sustenta a igreja dele. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: ei, recebe essa unção aqui hoje, aproveita e se enche. Calabaraceia, o que derevácia. O azeite, como é símbolo do Espírito Santo, ele também tem na sua missão de ungir. Aí me faz lembrar de Davi, quando Deus falou: Samuel, vai na casa de Jessé, porque dentro da casa dele eu vou levantar alguém para ser rei no lugar de Saul. Ele enche o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita. Só que o escolhido por Deus estava desprezado no campo, cuidando das ovelhas do pai. Mas quem é escolhido, ainda que te coloquem fora, ele manda te colocar dentro. É o Senhor dizendo: não tem problema, eu vou mandar chamar você lá no pasto. Eita glória! Ninguém se assenta à volta da mesa sem que ele chegue. Jesus está dizendo: eu vou parar uma reunião só por causa de você. Eu vou paralisar os mistérios aí só por causa de você. Eu creio que eu estou sentindo Deus aqui na casa. O Senhor está dizendo: enquanto você está aqui, eu estou paralisando uma situação lá. Quando Davi chega, o Espírito do Senhor testifica com o Espírito do profeta e diz: é este que será o rei da nação de Israel. Ele pega o chifre de azeite, ungiu a Davi, seu servo. Lebarás solminácia. Mano, tu pode ser até desprezada, mas o Pai te separou para uma obra. Assim como o Senhor derramou do azeite sobre a cabeça de Davi, qual era aquela unção? Para ungir, para capacitar, para habilitar. Ele te capacita e te habilita para uma obra. E nesta manhã o Senhor está dizendo: tem chifre de azeite aqui. E quem quiser e quem crer, seja cheio nesta manhã. Eita! Alabaracebre fosse camanturevaia. E sabe o que é interessante aqui? É que as nécias não levam azeite de reserva. Porque quem leva a vida espiritual de forma relaxada, superficial, nunca vai estar preocupado em levar azeite consigo. Porém, as prudentes não só levaram as lâmpadas, mas levaram azeite. E as lâmpadas aqui tipificam a nossa vida espiritual. Quantas nécias você falou assim: vamos ali na oração hoje? Não dá não, nunca dá. Vamos levantar, fazer uma campanha do propósito de oração? Nunca dá.
Vamos fazer um estudo aqui, uma reunião entre a gente, só entre mulheres, ou então só entre varões, ou vamos levantar um grupo de palavra. Nunca dá. Como manter lamparina acesa, se eu nunca estou disposta a carregar reserva comigo? Eleva a sério. O apóstolo Paulo disse assim: guarda o bom depósito que há em ti, a saber, o Espírito Santo. Há 2 anos atrás eu fui acometida de uma hérnia de disco de extrusão na cervical, entre a vértebra C6 e C7. Eu andava como aquela mulher de Lucas encurvada. Era dia e noite chorando de muitas dores. Mas se eu tivesse uma vida espiritual, superficial, e levasse a minha vida com Deus de qualquer maneira, nem aqui de pé eu estaria. Porque até para falar era difícil, para comer era difícil, tudo era muito difícil. Minhas irmãs me ajudavam, meu esposo me ajudava, meus pais me ajudavam. Foi muito difícil. Mas eu tinha uma reserva com Jeová. E quando eu nem conseguia falar bem baixinho, que eu queria orar a Deus verbalizando, eu não conseguia. E um dia eu comecei a chorar muito, que até chorar doía tudo. Eu não podia aprender o choro, mas também se chorasse doía. Eu só disse: Espírito de Deus, me dá graça para não reclamar, para não murmurar e para não questionar. Só me dá graça. Eu tentei um dia ir para o culto escondida. Fui me arrumando devagarinho. E quando eu cheguei na porta de casa, eu não conseguia nem sair. E eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, eu queria tanto ir no culto. E às vezes tem gente que tem oportunidade e é negligente com a sua vida espiritual. Alabaraçai. E nesse dia que eu tentei orar e não conseguia verbalizar, o Espírito Santo diz assim: Fernanda, tranquiliza a tua alma, porque tu tem reserva comigo. E foi nessa reserva que o Senhor foi trabalhando, que o Senhor foi movendo, fui me endireitando. Até hoje eu faço acompanhamento, que Deus deu também sabedoria para o médico. Eu faço fisioterapia, eu estou fazendo a minha parte, mas o Espírito de Deus está movendo, está trabalhando. Então olha para alguém que está ao seu lado e diga: ainda dá tempo de encher a lamparina. Ainda dá tempo de se encher. Ai, irmãos, ninguém sabia a hora. O noivo ia ter que vir, mas não tinha horário marcado. Dentro da cultura dizia-se que tinha que chegar por volta de 11h30. Mas o noivo poderia chegar a qualquer momento. Então elas, as damas de honra, tinham que percorrer um caminho. E esse caminho era escuro. Não tinha essa iluminação como nós temos na rua, nem todas, né? Mas glória a Deus. Aleluia. A gente paga uma taxa de iluminação pública, só Cristo. Então a lamparina era para iluminar o caminho da qual elas estavam passando. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o meu caminho. E é aí que nós entendemos que através do azeite do Espírito Santo é que o nosso caminho é iluminado. E conforme é iluminado, ele traz as revelações do coração de Deus ao nosso coração. E se eu não tiver a lamparina acesa, eu posso pisar em qualquer armadilha e cilada do inimigo. Oh. E o que é que aquelas prudentes fizeram? Prudência fala de sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da
sabedoria. Anda com sábio, tu será mais sábio. Quem tem sabedoria tem um bom entendimento. Quem tem sabedoria tem discernimento, disse o nosso amigo Salomão. Então elas entenderam, já que não tem hora marcada, eu vou me precaver. De repente, quando as nécias viram elas levando a rezar, para que colocar peso na bolsa? A gente vai andar tanto, menina. Para que peso? Tem bolsa de mulher, né? Não são todas. É tanta coisa dentro, irmão. Sai quase o nosso guarda-roupa dela, da bolsa. Para que isso? Aí alguém, de repente, quando está sabendo que você está num propósito, eu vou colocar um propósito no meu coração, de ir no monte, fazer tantos dias pela minha vida espiritual, para manter a minha lamparina acesa. Alguém está dizendo, para que isso? É só fechar a porta do quarto, sim, mas cada um com a sua intimidade com Deus. O Deus que me ouve no monte, com certeza me ouve dentro do meu quarto. Mas aí já é um particular da pessoa com Deus. E às vezes a nécia não tem essa particularidade, essa intimidade, vai dizer, para que isso? Para que levar reserva? Para que colocar peso? Já vamos andar, vamos fazer uma boa caminhada. Aí a prudente está dizendo, não tem problema. O quanto eu tenho que andar? O que importa aqui é que a minha lamparina não se apague. Não importa o quanto nós temos que percorrer, mas o que importa aqui é que ela não pode se apagar. O texto vai nos mostrar, com essa prudência, que elas queriam o quê? Mais experiência, mais intimidade, estar mais próximo, porque quando o noivo viesse, elas não seriam pegas de surpresa. Isso se fala de preparação. Isso fala de vigilância. Se você souber que o perigo está ali na frente, você vai passar ou vai desviar dele? Quem é prudente, desvia. Mas quem não tem juízo vai dizer, eu vou passar e pronto. O Senhor está dizendo, eu estou te dando o caminho. Tem momento que Ele vai dizer, sai dessa rota e vai para outra. Porque eu quero dar livramento para você e para a tua casa. O Senhor está dizendo ali, o adversário preparou o caminho. Aí através da revelação da palavra do nosso Cristo, aleluia, Ele vai dizer, filha, você tem azeite, tua lamparina está acesa, não passa ali não. Ali o laço que foi preparado. Aí quando tem lamparina acesa para mostrar o que está no caminho, o eterno vai dizer, passa ali não, porque eu estou guardando a tua casa, a tua família, eu estou guardando a tua saúde. A Bíblia diz que o noivo, estou olhando aqui para a hora, que o noivo tardou, ele demorou, mas com certeza ele iria buscar. O pai disse, Jesus disse, olha, nem eu sei o dia e a hora, nem os anjos, senão o pai. Porque ele não disse que a volta dele seria imediata. Ele disse que a volta dele seria repentina. Ele pode voltar aqui agora. Ele pode voltar amanhã. Ele está dizendo, quem que tem que estar preparado? É a noiva. É a igreja que tem que se preparar. Perdoando. Amando. Sei que não é fácil, porque muita gente já pisou no meu pé. Muita gente já me magoou. Mas se eu deixasse isso dentro da minha alma, eu não teria condição nenhuma de estar aqui ministrando a palavra do Eterno. E aí o azeite, que é o Espírito Santo, vai lá na divisão da nossa alma e da medula, para dizer, ei, meu azeite hoje te purifica.
Meu azeite hoje toca na sua alma, para tirar aquelas palavras que você ouviu no decorrer da semana. Aquela palavra que entra ano, sai ano e continua ali, aleluia, atormentando a alma de alguém, as emoções de alguém. Hoje eu vim ser boca de Deus para a tua vida nesta manhã, quase início de tarde. Deixe o Espírito Santo fazer a limpeza dentro de mim e dentro de você. Não se permita perder a oportunidade nesse dia de ser cheio dele, de ter a graça dele sobre você e sobre mim nesta manhã. O noivo demorou. Deixa diz que foram só as loucas que adormeceram, não. Todas adormeceram. Todas elas pegaram no sono e adormeceram. No dia a dia, nos afazeres, nas coisas se passam. Tem coisa que mesmo você e eu, tendo reserva, que tem hora que a gente dá uma cochilada. O problema não é cochilar. O problema é a forma como eu acordo. Porque nós estamos propícios, mesmo sendo mulheres de oração, pessoas que buscam, a dar uma cochilada. Mas o segredo aqui é como eu acordo. Porque o texto vai dizer que perto da meia-noite, à meia-noite, melhor dizendo, no versículo 6, ouve-se uma voz dizendo: aí vem o noivo! E todas acordaram. Mas observa que o texto vai dizer que todas acordaram e as lâmpadas estavam se apagando. Só que quem levou reserva, acordou, viu a lâmpada se apagando, pegou o azeite e colocou na lamparina. E a chama continuou. Mas quem não levou? Me dá um pouco? Não. É egoísmo? Não. Vida espiritual é como senha de cartão. É pessoal e é intransferível. Eu não dou vida espiritual para minhas irmãs, para minha casa, para minha família, como eles também não dão a mim. Então olha para quem está ao seu lado com muito carinho e diga: ei, precisamos ser reserva. É aí que eu vou entender por que eu não orei quando alguém me convidou para orar. Por que eu não desci a casa do olheiro quando ele me convidou a descer. Quando eu me levantei pela madrugada achando que era só para beber água, mas era o Espírito me despertando, dizendo: Fernanda, vai orar. Eu fui negligente, eu não orei. Fernanda, faça jejum pela tua vida espiritual. A Fernanda não fez. Elemara, Fernanda, tira um tempo com a sua devocional. Eu não tirei. Mas quando eu vi aí veio o noivo, a lâmpada estivesse apagando, é aí que eu vou ver o quanto eu fui negligente na minha vida espiritual. Qualquer coisa, conversa com as irmãs, que elas que deram tempo. E conversa com Jesus, que é o dono da palavra. Estou brincando, tá, Varô? Só para descontrair. Ô, Glória! Dai-nos o vosso azeite. Não. Se eu dou, falta a mim e a você. Vai lá e compra. Sabe o que é Deus dizendo para nós? Ajudemos uns aos outros em oração. Mas tem gente que às vezes quer usar alguém como amuleto. Só quer andar escorado. Mas não quer fazer um esforço para ter vida com Deus. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. E a saudosa irmã, ela falava para mim assim: Fernanda, se você quiser permanecer de pé no Evangelho,
tenha vida de oração, de palavra a palavra e oração, e consagre a sua vida no altar. Irmãs, quando elas dobravam o joelho para orar, minha irmã, elas esqueciam de tudo. Eu aprendi a ter vida de oração com elas. Estou há quase 27 anos no Evangelho. Ganhei minha família para Jesus, colegas de escola para Jesus, e assim o Senhor trabalhando, e há quase 27 também pregando, porque com um mês Jesus me batizou com o Espírito Santo, de 3 para 4 meses já estava pregando, fazendo a obra de Deus, já fui para fora do país fazer a obra, mas isso porque é alguém, eu me esforço até o dia de hoje, porque ainda sou nova convertida, ainda preciso de libertação, ainda preciso conhecer mais Deus, ainda preciso descer mais diante dele, porque eu vou entender, a salvação é diária. Hoje eu estou salva, amanhã eu posso não estar. Então, irmãos, façamos como as prudentes. Vida espiritual não se leva de qualquer maneira, porque o noivo vem para buscar a sua noiva. Quando elas foram buscar, o noivo veio, abriu a porta e disse: pode entrar. As que estavam preparadas entraram, varoas. Se elas tivessem sido prudentes, o tempo que foram comprar foi a oportunidade que elas perderam de entrar com o noivo. Então, tempo é oportunidade. E tem oportunidade na nossa vida que ela vem uma vez só e nunca mais ela volta. Então, esta manhã de consagração é manhã de oportunidade para nós. Darmos uma olhada para dentro de cada um de nós, porque Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é a Beatriz me examinar, nem eu examinar a Beatriz. Ela se examina e eu me examino. Espírito Santo, tá cabeludo aqui. Gostei. Tem um espelhinho aqui. Ô, Glória. É falar com ele. Porque é ele que pode limpar a gente aqui, ó. E detalhe, para ele limpar, eu tenho que reconhecer que eu tô suja. Eu preciso reconhecer que preciso de um tratamento dele. E é manhã de tratamento para nós. Vocês podem ficar de pé, por gentileza? Glória a Jesus. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. Lembra de Noé, que quando ele estava fazendo a arca, todo mundo zombava dele. Mas quando chegou o dia, e o dilúvio veio, bateram na porta da arca para entrar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus selou pelo lado de fora. O dia é hoje. Não tem um adágio popular que diz assim: não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de abraçar. Hoje é dia de confraternizar. Hoje é dia de dizer: Espírito Santo, me enche porque eu quero ser cheia. Espírito Santo, me enche porque eu não quero ser pego de surpresa. Quando tu vier e se abrir a porta, eu quero estar preparada. Eu não quero ouvir: apartai-vos de mim que não vos conheço. Não, eu quero ouvir: entre, minha filha, possuir. Entre por esse reino que foi preparado para aqueles que me amam, para aqueles que guardaram a minha palavra, para aqueles que perseveraram. Reine comigo aqui no meu reino. Eita glória, eita glória. Ô Espírito de Deus, aqui estamos nesta manhã, te pedindo trabalho em nós. Que tenhamos uma seriedade com a nossa vida espiritual diante de Ti. Porquanto nos enche, Espírito Santo. Foi falado aqui que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que não venha faltar, Senhor, o óleo do Teu Espírito sobre nós. No nome de Jesus.